Algum tempo atrás eu tava mexendo na internet como de costume, e eu acabei me deparando com alguém comentando sobre um cara que tweetava todo santo dia sobre algo que ele queria aprender. E não era um simples comentário no TretaX. Ele simplificava e ensinava o conteúdo com suas próprias palavras. Mas por que ele fazia isso? Ele entendeu que, para memorizar melhor, passar uma informação para outra era a solução. E nisso, eu acabei tendo a ideia que me trouxe a fazer esse vídeo. E se eu fizesse essa mesma coisa aqui no YouTube? Eu sempre fui alguém muito curioso, alguém que sempre teve vontade de ser muito inteligente e aprender de tudo. Só que eu sempre tive muita preguiça. E aqui eu encontrei uma possível solução para isso. Toda vez que eu precisar aprender alguma coisa, eu vou estudar, entender e vir aqui repassar essa informação para vocês. E eu tenho certeza que fazendo isso, eu vou estar me forçando a aprender novas coisas. Além de fixar o conteúdo, eu vou estar desenvolvendo algumas habilidades, como escrever roteiros, editar vídeos ou até mesmo aprender a falar melhor. E o primeiro assunto que me veio à mente foi justamente o aprendizado, até porque todo mundo já passou pela situação de estudar, fazer resumo, assistir aula, revisar, e quando chega na prova, você se esquece de muita coisa e acaba que não consegue tirar aquela nota desejada. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você e pode ficar tranquilo que você não é burro, só não está estudando da forma certa. A maioria hoje em dia ainda continua estudando, lendo, sublinhando, fazendo resumo e acha que está mandando bem, mas segundo a pirâmide do aprendizado de William Glasser, esse é um dos piores métodos para você conseguir reter o conteúdo. A pirâmide do aprendizado, de acordo com William, mostra como diferentes formas de estudar vão afetar diretamente na nossa capacidade de reter informação. Ela representa o quanto conseguimos armazenar no nosso cérebro para usar no futuro. Métodos passivos, como apenas ler ou ouvir, vão resultar em baixa retenção, porque o cérebro não vai se envolver de forma ativa. Já quando a gente ensina, discute ou pratica o conteúdo, a fixação é muito maior, porque precisamos entender de verdade, organizar o pensamento e explicar com nossas próprias palavras. Isso torna o aprendizado mais significativo. Quanto mais ativos e engajados estivermos no processo, maior vai ser a capacidade de lembrar e aplicar o conhecimento no dia a dia. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Cada uma eu vou falar sobre alguma coisa essencial para melhorar nos seus estudos. Na primeira parte eu vou te mostrar uma das técnicas de aprendizado que eu mais gostei e que é baseada em evidências. Ela vai te ajudar a aprender de forma mais eficaz e reter as informações por muito mais tempo. Na segunda parte, eu vou falar sobre a importância do sono no aprendizado. Muita gente ignora isso, mas dormir é fundamental para consolidar o que você estuda e garantir que o conhecimento fique gravado no seu cérebro. E na última parte eu vou te mostrar como você pode fazer uma revisão do jeito certo. Até porque mesmo você estudando bem e tendo um sono bom, alguma hora ou outra você vai se esquecer de algumas coisas. Então eu vou te mostrar como você pode revisar tudo sem ficar horas e horas lendo o conteúdo tudo de novo, que inclusive é o jeito errado. E claro, além dessas 3 partes, ao longo do vídeo eu também vou dar algumas dicas de como você pode melhorar seus estudos ainda mais. Agora, sem mais enrolação, a técnica de Feynman. O Richard Feynman foi um dos físicos mais brilhantes do século XX. E além da ciência, ele também mandava muito bem explicar as coisas de um jeito simples. Tanto ele quanto o Einstein falavam que se você não consegue explicar algo de forma fácil, é porque você não entendeu de verdade. Antes de falar sobre a técnica, eu preciso que você entenda que existem 2 jeitos de estudar: o passivo e o ativo. O estudo passivo é quando você consome o conteúdo sem se envolver de verdade, tipo ler sem pensar, ver aula sem anotar, ouvir podcast fazendo outra coisa. O cérebro, ele não vai ser desafiado, então ele nem vai dar bola para aquilo. Já o estudo ativo é completamente oposto. Você explica com suas palavras, faz resumo de cabeça, testa realmente se aprendeu. Aí sim o cérebro vai trabalhar e aprender de verdade. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. No que consiste a técnica de Feynman? Ela se resume basicamente em 4 passos. Primeiro, escolha um único tópico. O primeiro ponto é definir com clareza o que você quer aprender. Eu peço que você não saia pegando vários temas ao mesmo tempo, porque isso só vai te causar obesidade mental e te atrapalhar mais do que ajuda. Escolha um único tópico e, depois de escolhido, mergulhe de cabeça no conteúdo. Leia livros, assista vídeos, escute podcasts, absorva o máximo de conteúdo possível. E lembra o que eu falei alguns segundos atrás? Nada de consumir passivamente. Vá anotando tudo com papel e caneta. Já está mais do que comprovado que escrever à mão ajuda a fixar melhor o conteúdo. Além disso, escrever vai exigir que você processe o que está aprendendo e não copie só mecanicamente. Segundo passo, ensine o que aprendeu com suas próprias palavras. Agora vem a parte mais essencial dessa técnica. Ensine o conteúdo como se estivesse explicando para uma criança. Pode ser para alguém de verdade ou para você mesmo em voz alta. E o importante é esse: fala em voz alta, com palavras simples e acessíveis, como se estivesse contando uma história.
Isso vai obrigar seu cérebro a organizar o conhecimento de forma clara. E é aí que muita gente percebe: vixe, aqui eu não sei explicar isso direito. E o terceiro passo é exatamente isso: identifique as falhas e revise. Toda vez que você travar, esquecer algum detalhe ou se enrolar na explicação, anota isso. Isso são lacunas no seu entendimento. Volte ao material de estudo, revise suas anotações, preencha essas falhas e reforce os pontos que ainda estão mais complexos. Quarto e último passo: simplifique ainda mais. Depois de revisar e entender melhor, volte a ensinar o conteúdo, mas dessa vez simplifique ainda mais, usando metáforas, analogias, exemplos práticos. Isso é o que realmente separa quem entendeu de quem só decorou. A ideia aqui é: quanto mais simples você consegue explicar algo complexo, mais você provou que realmente domina do assunto. Eu quero que você se lembre da palavra analogia. Você vai levar ela em todos os seus estudos. Nas minhas pesquisas sobre, eu vi vários e vários relatos de pessoas que usaram essa técnica e tiveram muitos resultados. Por isso eu trouxe ela aqui nesse vídeo. Eu comecei a fazer algo que tá me dando muito resultado nos meus estudos, e é algo que quase ninguém faz. Ao menos eu nunca vi alguém falando sobre ou fazendo. Enfim, o que seria isso? Resumindo, basicamente você lê livros. Você deve estar se perguntando: como assim? Mas é claro, não lê livros do jeito comum. Antigamente eu só lia e virava a página, mesmo sem entender direito algumas partes, e agora eu realmente tento entender o que eu li. Eu leio devagar, volto quando eu não entendo e realmente tento absorver o que está naquele livro. E depois eu ainda faço um resumo de cada capítulo, só com coisas importantes ou coisas que eu achei importante. Claramente que se você lê livros só pra curtir, tipo ficção científica ou romance, você não vai precisar de tudo isso, né? Então, se a ideia for realmente aprender, isso vai fazer muita diferença. Sono. Uma coisa que você tem que entender: o aprendizado em um sono ruim não vai andar no mesmo lugar. Aprender não acontece só quando você estuda, mas também enquanto você dorme. Durante o dia, as informações são registradas no hipocampo, que funciona como se fosse a memória RAM do PC. Ela tem capacidade de curto prazo e ilimitada. E se o cérebro não transferir esses dados para o córtex cerebral, onde ficam armazenados por mais tempo, eles se perdem. Durante o sono, principalmente no sono profundo e REM, o cérebro consolida essas memórias, reforçando conexões neurais e organizando as informações. Se você dorme mal, esse processo falha e no dia seguinte parece que você nem estudou direito. Agora, falando português, se você dormir mal, o que você estudou não vai chegar no lugar onde é preciso, no lugar onde vai ficar guardado por mais tempo. A solução aqui não é só você dormir 8 horas, e sim ter um sono de qualidade. Evitar telas antes de dormir, manter um horário fixo, reduzir cafeína e criar um ambiente escuro e silencioso. Quando você tem um sono ruim, no começo você só sente aquele cansaço leve, um sono aqui ou ali, mas se isso vira uma rotina, acontece o seguinte: a sua concentração vai despencar, seu estresse vai aumentar, sua motivação vai pro ralo e com certeza o pior, o burnout. Vai chegar uma hora que seu cérebro simplesmente não aguenta mais e você só vai largar os estudos. Como revisar do jeito certo? Beleza, mesmo usando a técnica certa para aprender e dormindo bem, a real é que você ainda vai esquecer algumas coisas com o tempo. Isso é completamente normal. A gente não é nenhum HD que só perde dados quando manda formatar. Esquecer faz parte do jogo. Por isso, revisar é essencial. Mas não é aquela revisão preguiçosa de só ler uma página e seguir a vida. Não, você tem que revisar do jeito certo. E uma das melhores formas de fazer isso é com flashcards ou perguntas feitas por você mesmo. Tipo assim, depois de estudar o conteúdo, cria perguntas sobre ele. Pode ser no papel ou em algum tipo de aplicativo, tipo Anki ou Quizlet. Aí de tempos em tempos você só se testa com essas perguntas. Ou por exemplo, o que eu mais uso hoje em dia. Cara, a gente está na era da inteligência artificial. Se você quiser lembrar sobre qualquer assunto mesmo, é só você fazer perguntas no ChatGPT. Se você quiser lembrar sobre, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, ChatGPT, me faça 15 perguntas essenciais sobre a Segunda Guerra Mundial. O segredo aqui é simples: tentar responder sem olhar a resposta, forçando seu cérebro a puxar a informação da memória. E eu também quero que você tente aumentar a resposta, ou peça para o ChatGPT perguntas que te façam escrever mais. Esse esforço de se lembrar é o que faz a memória ficar mais forte. Quanto mais você tenta lembrar, mais o cérebro entende que aquilo é importante. Acredito que aqui você entendeu muito bem como você pode melhorar seus estudos. Se você aplicar essas 3 coisas na hora que você for estudar, você não só vai parar de esquecer tudo na hora da prova, como também vai aprender de verdade e evoluir de forma inteligente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva, que não vai demorar nem 5 segundos e ainda vai me ajudar demais.
Eu vou ficando por aqui e até a próxima.